Pois é, não deu o Campeonato Carioca, uma eliminação muito ruim na Copa do Brasil e agora o foco é total no Campeonato Brasileiro. Tem aí quase 30 dias de preparação, tempo para contratar jogadores, mas olha, o Vasco não está tão ávido assim em relação ao mercado. Já já a gente explica aqui nesse Bom Dia Gigante. Antes, solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira, chegando quase um boa tarde gigante, mas sempre com muitas informações, opinião, detalhes exclusivos aqui do canal Atenção Vascaínos. Por isso que eu peço logo de cara você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. É só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante dessa terça-feira já está no ar e com muitas informações. E o Vasco começa a preparação a partir de amanhã. Hoje os jogadores e toda a comissão técnica ainda tem folga e por isso a gente vai trazer um Bom Dia Gigante aqui, muito opinativo para você participar também com a gente. Eu quero demais a sua participação através do comentário aqui desse vídeo. Eu vou trazer primeiro o jogo que o Vasco vai voltar a jogar no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, jogo esse fora de casa no Mineirão. Tem até lá praticamente um mês para o Vasco fazer essa preparação, até porque o clube também precisa fazer algumas contratações. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso, mas o jogo contra o Flamengo no fim de semana ainda está muito vivo na mente de todo vascaíno. Eu vou trazer aqui o craque, o ídolo Edmundo, falando sobre essa questão da eliminação do Carioca, mas principalmente tudo que foi feito no Vasco até o momento, e ele até pontua pontos positivos e principalmente os pontos que precisam ser melhorados para o Vasco ir bem no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que falta alguém diferente. Alguém que toca uma vez na bola e faz gol, né? como se fosse o Cano. O Cano já foi do Vasco, né? No Vasco ele fazia menos do que está fazendo no Fluminense. Então, o que precisa? Precisa de um técnico que faça a bola chegar com qualidade. Ontem, no momento que o Vasco era melhor, o Pedro Raul não estava mais em campo. Foram duas bolas de cabeça, uma com o Alex Teixeira, outra com o Ignaldo. Teve erro na substituição, sei, não dá para julgar, não estou no dia a dia. O centroavante é o centroavante dos sonhos, aquele que mata no peito, dá caneta, dá lençol, dribla 3, 4, 5 e faz o gol de placa. Não é, nós já sabíamos que não era. Um jogador de referência de área, você tem que criar situações para que ele finalize. Você dizer que o Pedro Raul é uma decepção, eu não acho que é, porque a bola pouco chega para ele. Quando chegou, né, na posição de atacante, ele já não estava mais em campo, porque o treinador não tem paciência de deixar o jogador diferente, ou o matador dentro do campo. A palavra diferente eu ia usar agora. Ela escapou aqui, escapuliu. Eu acho que precisa de alguém diferente, alguém que chame a responsabilidade, sabe, que drible 2, 3 de uma defesa bem montada, que não foi o caso de ontem. O Flamengo deu muito espaço para o Vasco e o Vasco aproveitou muito pouco por causa disso, porque tem um orgânico, tem muita transpiração, transpira, corre, luta, batalha, se dedica, mas tem pouca inspiração. Tem pouco cara diferente, aquele que faz a diferença. E ontem, na nossa tradicional live de segunda-feira, recebemos nada mais, nada menos do que um multicampeão pelo Vasco, Luizinho Quintanilha. Ele também fez uma análise da participação do Vasco no Campeonato Estadual e projetando situações que o Vasco vai ter durante essa competição, o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, um elenco muito jovem, e o Luizinho Quintanilha falou também sobre isso, opinando e também criticando alguns pontos do Vasco nesse início de temporada. A gente fica nessa expectativa, né? De uma boa expectativa, na verdade, né? Pelo que foi apresentado nessa reta aí final do estadual, já que tivemos essa divisão no início, né, das equipes, né? Uma equipe, vamos dizer assim, principal, digamos assim, né? Esteve nos Estados Unidos, né? E teve um outro grupo aqui trabalhando
no início da competição, do campeonato estadual. Acho, né, nós ficamos com aquela sensação, de uma certa maneira, boa, mas também assim de um certo lamento que a gente poderia encarar com mais tranquilidade, assim, encarar como a gente sempre encarou. Eu acho que eu tenho ouvido algumas coisas assim de que o fato, né, do Flamengo ter as últimas conquistas, mas nós temos que não deixar esse DNA do Vasco fugir, que é o DNA da torcida, né? A torcida, ela foi fundamental, tem sido fundamental, até mesmo na melhora do campeonato, sabia? Porque eu acho que a inclusão do Vasco da disputa, brigando, né, jogando bem, eu acho que valorizou ainda mais a competição, né? Uma competição que a gente sabe que ao longo do tempo ela vem se desgastando, mas esse campeonato ele tomou aquele gostinho a mais, né? Deu para perceber isso, né? A gente querendo ir ao estádio, a busca do ingresso, pô, tem um jogo no meio de semana contra o Bangu lá, ou na segunda, o São Januário lotado. Depois teve outro jogo, né? Teve aquele lance do ingresso, um pouquinho mais caro, acabou tirando aquela massa toda lá de São Januário, mas mesmo assim tivemos um grande público. Então, e numa semana assim, realmente de vários jogos, né? Jogos que acabaram assim tendo assim, essa conotação mais decisiva, mas que a gente tem que estar acostumado a encarar, porque o brasileiro é uma pedreira atrás da outra. E eu acho que o Vasco vai dentro dessa composição aí, dentro dessa reunião também, né, de ver a possibilidade de contratação, né, de algumas posições ali que são fundamental, né, para a equipe. Eu acho que a gente consegue, né, engrenar um pouco mais e fazer uma campanha para brigar. Eu acho que esse discurso, às vezes, a mim me incomoda um pouco. Me desculpe que, né, que a gente está vindo, porque está vindo a Série B ou 2 temporadas, a mim me incomoda um pouco, né? Porque não é só pelo fato de ter feito parte de um grupo de conquistas, de vitórias dentro do Vasco, né? Mas eu acho que dentro de um período, né? Mas eu acho que dentro da própria história do clube, né? Acho que essa história do clube ela é muito pesada, ela é muito forte. E o torcedor é quem está demonstrando isso cada vez mais, entendeu? Eu sinto isso na rua, né? Eu sinto isso quando estou no shopping, às vezes vou à loja de um amigo aí, né? Nosso Márcio Romano, né? É um grande amigo, né? Que tem a loja lá. Enfim, e a gente conversa, né? A gente está sempre batendo papo e a gente vai sentindo isso, né? É como se a gente sentisse o caldeirão ferver. Ele está fervendo, ele está aquecendo, né? Para a gente poder buscar aquele lugar que a gente quer, né? De repente não bateu o campeão, mas, pô, cara, a gente tem a condição de estar ali lutando, estar ali brigando. E isso é importante, né? Dentro de toda essa organização que se faz necessária, né? Dentro do futebol, dentro da administração, né? Da empresa que entrou, a 777, aí que, né? Quem está de fora fica, né, mais nessa torcida para que tudo dê certo, né? Para que consigam essas contratações pontuais. Essa garotada que está subindo, né? Ter uma grande orientação, né? Eu acredito no trabalho aí do Barbieri, né? Assim como a equipe é jovem, ele também é jovem, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então a presença do Abel se torna mais importante ainda, justamente porque ele está ali por trás, né, nessa conversa, entendeu? Não digo que, né, a decisão é sempre do treinador, da escalação, da estratégia de jogo, né? Ela tem que ter ali o final, com ele ali. Mas tem que se ouvir essas pessoas que têm um pouco mais de experiência para poder a gente ter uma definição melhor.
Outro jogador que foi muito campeão pelo Vasco, tricampeão carioca, 92, 93, 94, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, formado nas divisões de base do Vasco, é Leandro Ávila. Ele que é muito comparado, na verdade, o Rodrigo, volante do Vasco, é muito comparado com ele, até pela questão física, por também ser careca, ser volante, e tem um detalhe importante, os dois tiveram a primeira oportunidade no time profissional como lateral direito. E o Leandro Ávila deu uma entrevista para o meu parceiro JP Escofano no Fora do Jogo podcast, e ele falou exatamente sobre a semelhança que tem com o Rodrigo e também falando sobre esse jovem volante do Vasco que foi titular na última partida. O Rodrigo, tá na cara aí que é um excelente jogador, acho que tem muito a crescer ainda, vai ganhar mais experiência, né? Um jogador que sabe marcar, se posiciona bem, tem um bom passe, né? Não é só aquele volante que marca, se der oportunidades ele vai também. Então, assim, eu acho que ele tem tudo para crescer. E é uma coisa que o Vasco tem que fazer, que antigamente, né, Luiz, a captação de jogadores e a quantidade de jogadores bons que revelava, eu acho que o Vasco está deixando um pouco a desejar. Lógico que ainda tem bons jogadores subindo, bons valores, mas, na minha opinião, o último grande craque que o Vasco revelou foi o Felipe Coutinho. De lá para cá, craque mesmo. Eu acho que o Vasco está devendo, pela grandeza que o Vasco é, pela grandeza da camisa, eu acho que tem que revelar. Não vou dizer todo ano um craque, mas vira e mexe, porque é dali que às vezes salva a lavoura, você precisa vender ou ajuda pelo menos a conquistar 1 ou 2 títulos, isso é importante. Como na nossa época, subiu o Edmundo, poxa, era o craque do time, então acho que isso falta um pouquinho. Então eu acho que o Rodrigo está no caminho certo, já na idade que tem, obtendo a titularidade, podendo mostrar o valor, a tendência é ele subir de produção. E ainda na nossa tradicional live de segunda-feira, o Flávio Dias falou sobre a questão de contratações do Vasco, que o Vasco vai ao mercado, mas olha, não deve trazer tantos nomes assim, pelo menos até o final da janela de abril. E ele falou sobre 2 jogadores que vêm sendo comentados muito na mídia, sobre o atacante Eduardo Sacha, do Atlético Mineiro, e também sobre o volante Campuzano, jogador que pertence ao Boca Juniors e que está no futebol turco. Veja os detalhes com Flávio Dias aqui nesse Bom Dia Gigante. O Vasco desiste oficialmente do Eduardo Sacha. É um jogador que o Vasco não quer. E não é que a comissão técnica não queira. E aí eu acho que é um balizamento até para o nosso comentário. Quem veta a contratação do atacante do Atlético Mineiro é o Grupo 777. Eles não querem um jogador com esse perfil, porque é um jogador que custaria 5,5 milhões, é um jogador para ser comprado, e um jogador de 31 anos de idade, e que não viria para ser titular. Seria uma opção para o lugar do Pedro Raul, ele também faz ali a meia, joga às vezes aberto pelas pontas. É um investimento muito caro para um jogador que viria para composição. Não vai contratar ninguém? Oportunidade de negócio. Jogadores que estejam com possibilidade, como por exemplo, Campuzano, jogador da Colômbia, que é do Boca e que está no futebol turco. É uma negociação complicada, porque os turcos estão devendo ao Boca, o Boca quer o jogador de volta, mas tem que fazer um pagamento, o Vasco, aos turcos para antecipar a saída do jogador. Não é uma negociação tranquila, não é. E há a premência de tempo, porque é até o dia 3. Então, de repente, a gente dizer aqui, não, o Vasco vai contratar fulano, cicrano e beltrano. Eu não vou fazer isso, porque já conversando com um com o outro hoje, já senti que não vai ser tão fácil assim. Não vai ser tão tranquilo como pode se imaginar. E, além disso, tem essa questão do perfil da empresa. Ah, vai contratar só jogador de base, jogador jovem? Não, não vai. Mas investimento, comprar um jogador agora, a 777 não vai fazer. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade.
E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos falar mais sobre esse volante Campuzano, já que o Vasco demonstra interesse nesse jogador, mas olha, até o momento, pelo menos a informação que a gente tem é que não tem nada certo. O Vasco está sim buscando um jogador para essa posição e nesse momento está muito difícil a contratação desse volante de 27 anos que pertence ao Boca Juniors, mas que está no futebol turco. Mesmo assim, eu convidei o jornalista Josa Novales, especialista no futebol sul-americano, para falar sobre esse jogador, se ele seria um bom contratado para o Vasco visando a temporada 2023. Conta pra gente, Josa. O Jormão Campuzano é um jogador bastante interessante, na minha opinião, né? Bem interessante. É tipicamente um camisa 5, tipicamente um primeiro homem de meio de campo. Nasce na canteira do Deportivo Pereira, um clube bastante interessante também do futebol colombiano. É um clube que está crescendo bastante. Fez um trabalho bom ali quando chegou ao elenco principal do Pereira. Acabou indo para o Atlético Nacional, até mesmo em virtude da qualidade, né, do futebol dele apresentado no Pereira. No Atlético Nacional, quando chegou, era tido como um dos futuros volantes dali do futebol, da América do Sul, inclusive, né? Era tido como futuro camisa 5 titular da seleção da Colômbia. As pessoas olhavam para o Campuzano e via nesse jogador o volantaço, né? Aquele volante que chegou para resolver tudo, né? E ele também foi muito bem no Atlético Nacional. Contudo, no Atlético Nacional, ao contrário do que aconteceu no Pereira, ele para, né, ele para de se desenvolver, digamos assim, do ponto de vista da construção do jogo. Ele era o camisa 5, que pouco a pouco estava virando também um volante misto, mas quando ele chega no Atlético Nacional, ele acaba segurando muito a onda ali da primeira linha, né? E aí dando, né, gerando uma liberdade maior para jogadores um pouco mais à frente. Algo que pode acontecer no Vasco, por exemplo, com o Andrei. O Andrei pode jogar com muito mais fluidez, né, caso o Campuzano esteja ali protegendo a primeira linha, cobrindo os lados do campo, algo que ele faz com muita relevância, né? Bom, o trabalho dele no Atlético Nacional foi muito bom e ele foi contratado pelo Boca Juniors. Quando ele chega na Bombonera, os problemas do Campuzano começam a acontecer. Por quê? Bom, primeiro que o Boca Juniors é um clube muito estranho, né? Há uma supervalorização dos jogadores da base, havia volantes, né, que surgiram da base do Boca que estavam presentes no elenco principal e havia também alguns outros volantes que o Boca tinha contratado de equipes argentinas. Ora, a preferência absoluta é para o jogador da base, depois para o jogador argentino e depois, muito depois, para o estrangeiro que esteja no elenco do Boca. Sobretudo quando se trata de um volante. Por quê? Porque na Argentina surge volante todo dia, né? E o cara, quando manda muito bem nesse trabalho de primeiro homem, quando ele tem um trato refinado com a bola, ele vira automaticamente, e é incentivado a virar um segundo homem de meio de campo também. Então ele passa a ser um 5 e 8 ao mesmo tempo, que a gente chama de volante misto, né? Ora, quando o Campuzano chega no Boca, ele é tido apenas como um camisa 5, né? Ele também não é incentivado e não recebe treinamento para virar também um camisa 8, para virar um volante misto. Com isso ele vai pouco a pouco perdendo ainda mais o espaço no Boca Juniors. Por quê? Porque todos os outros volantes trabalhavam também muito bem quando passavam para o campo de ataque. E o Campuzano, quando pisava um pouco no segundo campo, que é o campo de ataque, ele não andava muito bem. Então acabou perdendo espaço, acabou ficando realmente um volante ali que não tinha o menor sentido continuar no Boca, foi emprestado para a equipe turca do Juros Sport, né? Jogou muito bem, fez uma temporada boa, achei até que não se adaptaria, se adaptou com certa facilidade até mesmo, me surpreendendo ali no futebol turco, né? Só que a equipe turca não tem dinheiro para continuar com o jogador, nem mesmo para bancar o empréstimo até o final. De tal sorte que ele volta para a Argentina, só que não tem espaço no Boca Juniors. Acho que no Vasco, na Colina, ele pode ser um jogador interessante assim. É um jogador que pode marcar muito, que cobre muito bem. Naquele primeiro terço do campo tem muita identidade ali naquele espaço do campo. É um jogador que dá consistência defensiva para a equipe. É um jogador que encorpa. É um jogador que, como eu disse, cobre muito bem as laterais. Agora, quando pisa no campo de ataque, é um jogador que não tem muito a oferecer. Infelizmente, ele parou um pouco aí a sua evolução e embora tenha melhorado até mais do que jogava antes, do ponto de vista defensivo, é o volante que quando passa para o campo de ataque, infelizmente, não entrega muito não. Mas em tese, acho que é interessante porque vai marcar muito e vai permitir que outros jogadores à frente trabalhem com muito mais fluidez, com muito mais liberdade. Portanto, em teoria, é um bom reforço sim para o Gigante da Colina. Tá bom, gente? É isso. Valeu, Josa Novales, obrigado pelas suas informações. Eu pergunto a você, torcedor, o que você acha desse jogador argentino, Campuzano, volante, poderia ser um bom contratado para o Vasco para a temporada 2023? Eu quero saber a sua opinião. O Vasco gastaria ali pelo menos um dinheiro forte, pelo menos para trazer por empréstimo até o final da temporada. Mas como eu já disse, a informação que a gente tem aqui no canal é que é muito difícil essa contratação e esse jogador não deve vestir a camisa do Vasco. Mas como o futebol tudo muda de minuto a minuto, aí depende das outras situações. Mas nesse momento não há nada certo entre Vasco e Campuzano e também o Boca Juniors. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que a sua participação é muito importante. E também siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também nosso segundo canal, o Ave Mais. O card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir porque tá muito bacana. E também você pode se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe porque ajuda bastante. Grande abraço,
ótimo restante de terça-feira. A qualquer momento tem vídeo aqui no canal Atenção Vascaínos e à noite chega o Flávio Dias com muitas informações no nosso AV News. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!